Hoje é impossível não utilizarmos qualquer tipo de gerenciamento de estado na nossa aplicação, por mais simples que nossa aplicação seja. E se você já teve aquele nó na cabeça utilizando Redux, Mobex ou qualquer outra ferramenta de gerenciamento de estado, ou até mesmo tentando entender a arquitetura Flux, se liga no Recoil, um jeito diferente de lidarmos com o gerenciamento de estado dentro da nossa aplicação, utilizando uma arquitetura de atomicidade. Fala galera, sejam bem-vindos ao Catapulta. Sou o Pablo Henrique, especialista mobile na Fly e Community Manager no Catapulta. E hoje eu venho trazer para vocês um vídeo de algo bem interessante de uma ferramenta chamada Recoil, que a gente pode utilizar ela para trabalhar com gerenciamento de estados na nossa aplicação mobile. Então, já se prepara aí, faça seu café e vem comigo pro conteúdo, beleza? Bora lá! Bom, galera, o Recoil ele é uma biblioteca de gerenciamento de estado que ainda está em fase experimental, ou seja, ele não é aconselhável ainda a gente estar utilizando ele em produção, mas ele vem crescendo bastante aí nos últimos dias, então eu decidi trazer esse conteúdo para vocês, para a gente já começar a entender essa ferramenta e como que a gente trabalha com ela, tá? Então, a biblioteca ela fornece vários recursos que são difíceis a gente fazer utilizando apenas o React. O time do Facebook, eles já utilizavam internamente dentro de seus projetos há algum tempo, e daí resolveram disponibilizar o código no GitHub. E como eu disse, por mais que ela está em fase experimental, vale muito a pena a gente já dar uma olhadinha e entender como ela funciona, beleza? E vamos entender também o porquê que ela foi criada, né? Hoje a gente já tem no mercado várias ferramentas, vários modos de gerenciar estados dentro da aplicação, até mesmo com modos nativos da Context API que já vem no React, ou com Mobex, ou com Redux. Porém, ainda assim, tem algumas coisinhas que acabam sendo algum complicante para a gente utilizar alguma dessas ferramentas, né? Então, a ideia do Recoil é deixar ainda mais simples o jeito que a gente trabalha com gerenciamento de estado. E a gente pode observar que a lib ela é muito leve, porque ela utiliza apenas o immutable para fazer toda a parte de gerenciamento de estado. Se a gente visualizar no package.js da lib, a gente observa isso. E também a última versão do Recoil já tem o TypeScript. E daí, quais são as vantagens da gente utilizar o Recoil, tá? Então, ela é muito mais fácil de configurar do que as outras libs, a gente vai fazer aqui na prática e entender. Cada estado aqui ela é representado por um átomo, então ela trabalha com uma arquitetura um pouco diferente, como a gente pode até ver aqui no próprio site do Recoil. Ele tem alguns vídeos aqui que a gente pode ter mais informação, e aqui tem até um esqueminha, né, que a gente começa a separar os nossos estados por pequenas partes, ou como eles chamam, por átomos, tá? E isso acaba separando mais os nossos componentes, os nossos estados, deixando o nosso código muito mais simples e bem mais tranquilo de trabalhar. O Recoil também tem um bundle muito menor, como eu disse, ele utiliza muito menos coisas para poder fazer esse gerenciamento de estado em comparação ao Redux ou Mobex. E uma coisa muito legal do Recoil, que o pessoal do Facebook pensou muito, foi manter o mesmo padrão de sintaxe que a gente utiliza já dentro do React. Então, se a gente já utiliza aí os states, effects, a gente vai ver que ele é muito parecido à forma que a gente vai utilizar dentro do nosso projeto. Então, eles fizeram algo bem semelhante para não fugir muito já do padrão que a gente utiliza dentro do React. Então, a única desvantagem que eu vejo até hoje do Recoil, do pouquinho que eu utilizei ele por enquanto, ainda ele está em fase de experimentação, né? Então, infelizmente, não é recomendado a gente utilizar ele em produção. Mas chega de enrolação, chega de teoria, vamos ver na prática como que o Recoil funciona, beleza? Então, aqui é o site do Recoil, tá? Então, eu até deixei aqui algumas outras ferramentas, para quem ainda não conhece, até se quiser conhecer, a gente tem vídeo aqui no canal sobre Redux, ok? Então, basta dar uma procuradinha aí e olhar também, tá bom? Então, o Redux e o Mobex são ferramentas aí de gerenciamento de estados também, que acaba trazendo uma complexidade um pouco maior na implementação, tá? Então, não é esse o foco de hoje, é a gente entender como que o Recoil funciona. Então, aqui na documentação, a gente pode entrar aqui, ela está bem documentada, então a instalação é muito simples também, e aqui tem toda a parte de estado, como que a gente utiliza, como que a gente cria um ato, o que é um selector, tá? O que a gente vai utilizar aqui e implementar no nosso projeto, beleza? Então, show de bola! Eu vou abrir aqui o nosso projeto, eu já tenho ele aqui pronto. Então, aqui a gente tem uma aplicação, tá? Aplicação fake aqui da Netshoes,
onde a gente vai ter aqui uma listagem de produto e a gente vai ter um carrinho. Okay? Então aqui a gente vai fazer, isso aqui está tudo fixo, esses dados ainda, a gente vai implementar o recoil aqui e vai fazer todo esse gerenciamento de estado, ou seja, isso aqui é um componente lá do header, isso aqui é outro componente que vai fazer a listagem do que está no carrinho. Aqui no início, quando eu adicionar o carrinho, eu tenho que ver quantos itens está no carrinho e atualizar aqui para mim. Então tudo isso vai ser gerenciado com o recoil, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar a documentação aqui. A gente pode vir aqui, ó, Introduction, Installation, e vou dar aqui um Yarn Edge Recoil. Então, eu vou abrir aqui meu código e vou instalar ele na minha aplicação, beleza? Show de bola. Então, aí, enquanto ele instala, eu já vou criar aqui uma pasta chamada Atoms. É onde a gente vai criar todos os nossos átomos que a gente vai utilizar de estado na nossa aplicação, tá bom? E antes da gente iniciar, uma coisa que a gente tem que fazer é aqui no nosso aplicativo, ou na nossa parte principal do nosso app, é colocar o provider, o nosso root, tá? Então, se a gente olhar lá na documentação do próprio recoil, ele mesmo fala que é o recoil root, tá? A gente tem que colocar isso aqui por volta da onde a gente quer trabalhar com os nossos estados. Então, ele é bem simples a gente implementar. Vamos aqui, recoil root, deixar minha aplicação aqui do lado. Então, eu vou importar meu recoil root e vou colocar ele aqui, por volta de toda a minha aplicação. E a gente pode trabalhar também de forma alinhada, tá? A gente não precisa colocar ele por volta da nossa aplicação toda, a gente pode fazer pequenos blocos de estados aqui, tá? Mas, nesse caso aqui, a gente quer que ele seja um estado global da nossa aplicação. Então, ele já colocou aqui. Vamos só importar o React para ele não ficar dando aquele erro. E ok, bom. Então, a partir de agora aqui, já fiz toda a configuração inicial que eu preciso. Então, olha só que simples que é. A gente simplesmente coloca o nosso root aqui na nossa aplicação e a gente já tem o recoil funcionando aqui pra gente. Agora, vamos começar a criar o nosso primeiro átomo, que é o do carrinho, tá? Então, eu vou criar aqui uma nova pasta, chamada cart. E daí, eu vou ter aqui meu index.ts. E aqui, eu vou criar o meu primeiro átomo. Então, eu vou aqui, ó, importar lá de dentro do recoil o meu átomo. E aqui eu vou exportar um estado, tá? Então, eu vou criar aqui uma const state, que vai ser um átomo. E aqui, ele tem um padrão que é aqui, que vai ser a chave, ou seja, isso aqui tem que ser único no meu estado, tá? Eu não posso ter isso duplicado em toda a minha aplicação. Então, isso tem que ser uma chave única. Eu vou colocar aqui, ó, cart state, como a gente vai ter só esse estado, não vai ter problema. Então, mas é bom a gente se atentar. E aqui, default é o valor inicial que ele vai começar o meu estado, tá? Então, eu vou salvar aqui. Isso aqui, a gente já criou um pequeno estado, ou seja, um átomo da nossa aplicação. E daí a gente já consegue fazer as manipulações aqui dentro, tá bom? A gente já tem aqui dentro de types, ó, esse iProduct, tá? Então, como eu falei, o recoil ele já está com o TypeScript, então eu posso falar para ele qual que é o tipo aqui do meu valor padrão, do que a gente vai utilizar dentro desse átomo, que no caso vai ser um iProduct, tá? Eu vou fazer a importação dele aqui. Então, ele vai ser um array de iProduct, tá? Então, eu salvei e ele já está tipado. Então, isso também vai passar quando a gente utilizar em outros lugares. Ele vai já inserir isso para a gente na tipagem certinho, tá bom? Então, beleza, a gente já tem um átomo criado. Então, agora, o que eu vou fazer? Vamos utilizar ele agora para listar certinho aqui o que a gente tem no nosso carrinho. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no meu carrinho, lá em Pages, Cart. Esse projeto está no GitHub, vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Então, vocês podem baixarem também e fazerem comigo depois. Então, aqui eu tenho os dados mocados, né? Então, esses dados aqui são fixos. Então, não tem nenhum estado aqui, realmente ele está direto. Mas aí, o que eu vou fazer é colocar eles dentro aqui de forma dinâmica, pegando lá do meu estado mesmo, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui dentro do recoil, import from
recoil, um carinha chamado use recoil state, tá? Então, olha só como ele é parecido com o useEffect. Aí eu vou ter aqui uma constante que vai ter use recoil state e eu vou chamar aqui dentro meu cart state, que eu acabei de criar, ou seja, meu átomo que está gerenciando esse estado. E aqui eu vou ter o cart e um setCart, que é o método que eu posso alterar esse estado. Então, olha que bacana, a gente está utilizando praticamente aquele padrão de sintaxe que a gente já tem com o useState. Então, fica bem mais fácil da gente manipular aqui dentro, né? Então, o que eu vou fazer agora é jogar esse cart aqui dentro do meu flat list, ou seja, da minha listagem aqui. Isso, basicamente, é o que eu preciso para ele já pegar lá do meu estado. Então, olha só, como a gente não tem nada no carrinho ainda, ele ficou vazio, tá bom? E outra coisa muito bacana aqui do recoil é os selectors. Então, eu vou criar aqui, ó, selectors.ts. Então, a gente vai entender o que é esses selectors agora, tá? Os selectors é quando eu preciso fazer alguma manipulação relacionada a algum outro tipo de estado, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse contador aqui. Eu poderia simplesmente pegar e ficar observando ali esse valor sendo alterado pela quantidade de itens que eu tenho no meu estado. Porém, eu posso fazer isso também com o selector, aqui é uma função que vai fazer alguma lógica ali para mim e vai ficar observando toda a mudança que acontece no meu estado principal. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou importar de dentro de recoil o meu selector. E aí, eu vou ter aqui uma função que vai ser o counter cart items, que vai ser um selector, tá? Então, essa função ela vai ficar observando alguma coisa do meu estado, tá? Então, eu vou colocar aqui também, aqui, na mesma sintaxe do átomo, vai ser o counter cart items, tá? A gente sempre mantém o padrão. Normalmente, eu gosto de manter o nome da função com aqui, para a gente saber que está utilizando sempre valores únicos, tá? E aqui ele tem a opção get, tá? Ou seja, o selector, a gente consegue pegar um valor de um estado e fazer alguma lógica com ele. Então, daí, ele vai prover aqui para a gente aqui um get, tá? Que é o método interno dele. E daí, eu vou fazer alguma lógica. Que eu vou ter aqui um const cart items, que eu vou vir dar um get e pegar o meu cart state. Tá? Então, aqui eu estou vendo o que eu tenho lá no meu estado principal. E aí, o que eu vou fazer aqui é retornar um cart items.length. Beleza, vou salvar. Então, basicamente, eu estou observando esse estado e toda vez que esse estado sofrer alguma alteração, eu vou refazer também aqui esse selector e ele vai atualizar para mim esse valor aqui que eu estou retornando, tá bom? Então, daí, se eu vim aqui nos meus componentes, cart icon, eu tenho aqui ó, o contador. Aqui está fixo ainda, né? Porém, o que eu vou fazer agora é pegar esse valor do meu selector e colocar aqui para ele exibir, beleza? E daí também o recoil ele tem alguns outros hooks, não só aquele que ele pega apenas o valor. Como eu não vou precisar manipular esse valor nesse componente, eu posso simplesmente utilizar ele como leitura. Tá? Então eu posso vir aqui, importar recoil, use recoil value. E daí eu vou chamar ele aqui com const cart items const, que eu vou pegar use recoil value. E daí eu vou pegar o meu selector que eu acabei de criar aqui, ó. Então, em vez de eu ficar observando o meu estado principal, eu posso pegar pelo selector ali, porque ele também vai estar observando o meu estado e fazendo ali a minha regra de negócio. Então, isso é legal que a gente começa a centralizar as responsabilidades também do nosso estado, né? Então, aqui agora, ok? E eu vou substituir esse valor pelo cart item count, beleza? Vou salvar. E olha só, já deu zerado aqui, porque a gente não tem nenhum item ainda no nosso carrinho. Então, olha que bacana e como é fácil. A gente já está com o nosso gerenciamento de estado aqui já sendo compartilhado por toda a aplicação. Bem simples a leitura dele, né? Não tem nada complexo aqui para a gente entender e fazer. Então, simplesmente é utilizar o hook
e pegar o valor que a gente tem lá no nosso estado, ou manipular se for necessário. E aí, tá gostando do conteúdo? Tá muito massa, né? O Recoil é uma ferramenta sensacional e até muito mais simples do que as outras para entender, né? Então, se você já estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like aqui pra gente para dar aquela força e também já se inscreve aí no canal caso não for inscrito, beleza? E também ajuda a divulgar esse vídeo para chegar a mais pessoas. Então, bora continuar aqui o nosso projeto. Então agora, o que a gente vai fazer é adicionar um item no carrinho quando o usuário clicar aqui na tela inicial em adicionar ao carrinho. Então eu vou vir aqui no meu componente, Product Item, e aqui eu vou fazer a minha regra para adicionar esses itens no carrinho, beleza? Então eu vou vir aqui importar lá dentro do Recoil o meu use set Recoil state, né? Então como a gente vai manipular valores aqui dentro, eu vou utilizar o set. Tá? Então, legal que ele tem os hooks totalmente separados para a gente, conforme a gente realmente precisa utilizar, né? Então, se eu quero fazer só leitura, eu utilizo use recoil value, né? Só para pegar o valor, ou usar o set recoil state para setar um valor no estado, atualizar esse estado, certo? Então, eu vou dar aqui, ó, const set cart state, que vai utilizar isso aqui. E eu chamo aqui qual que é o meu estado, que é o meu cart state. Vamos só colocar aqui uma minúsculo, padrãozinho, show de bola. Eu vou criar aqui uma função, const handle add cart item, ou seja, quando eu adicionar um item no carrinho, eu vou fazer uma lógica aqui que vai ser chamar essa função setCardState aqui em cima. Então, do mesmo jeito que a gente tem lá no useEffect, que ele retorna aqui pra gente uma função com o valor do nosso estado atual, eu tenho aqui também. Então, eu vou chamar ela de current cart state. E aí eu vou simplesmente manter o que eu já tenho no meu estado, current cart state, e vou adicionar, quando eu clicar ali no produto, esse produto aqui também nesse estado, beleza? Show de bola. Então, basicamente, o que eu vou fazer é chamar essa função aqui no botão de adicionar o carrinho. Tá? Então, eu já tenho um botão aqui, vou dar aqui um press. Então, assim que eu adicionar isso no carrinho, ele vai atualizar o meu estado. Então, vamos ver se está tudo funcionando. Deu refresh pra gente. Adicionei o carrinho. Já atualizou aqui, ó. 1. Adicionei o carrinho. 2 itens. Se eu ir lá pro carrinho, eu já estou listando aqui os meus itens, né, que eu tenho no carrinho. Então, olha que bacana que fica e como é fácil a gente implementar aqui, né? Então, agora o que falta a gente fazer é só remover ele do carrinho que não está funcionando ainda, né? Então, vamos adicionar isso aqui também. Então, vamos aqui no nosso cart item, tá? Que é o meu componente aqui que faz essa listagem aqui. E a gente tem esse botão remover. E a gente vai utilizar praticamente quase a mesma coisa. Então, eu posso até copiar aqui onde eu adiciono. Só que a gente vai fazer a lógica para remover ele, certo? Então, vou importar aqui state, meu cart state também. Belezinha? Então, vou colocar handle, remove, item do carrinho, beleza? E aí, o que eu posso fazer é pegar meu current state e fazer um filter, onde meu item.id é diferente do meu product.id. E eu vou chamar isso aqui no meu remover, beleza? Então, eu tenho um pressable aqui. Vou dar um onPress. Vou salvar. E vamos testar e ver se está tudo certinho. Então, se eu clicar em remover, removi do carrinho, atualizou a minha listagem, atualizou a minha contagem aqui em cima. Então, eu posso vir aqui de novo e adicionar novamente os produtos. Então, olha só. Basicamente, já temos aqui todo o gerenciamento de estado funcionando, já atualizando e refletindo tanto dentro do Atomo, também com os selectors, tá? Então, basicamente é isso que eu queria passar aí para vocês.
Espero que vocês tenham curtido e também brinquem bastante, deem uma olhada na documentação, tá? Isso aqui é só uma parte do que o Recoil provê pra gente. Se a gente olhar aqui, ele tem muitos outros hooks, outras funções que a gente pode utilizar. E quem sabe aí mais pra frente, se vocês curtirem, a gente aprofunda ainda mais nesses outros hooks que eles fornecem aí pra gente, beleza? E aí, sensacional, né? O Recoil é uma ferramenta muito bacana mesmo, como vocês podem ver, e como é fácil a gente trabalhar com ele dentro do React Native, tá? Então, galera, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado, curtido esse vídeo, e mais uma vez lembrando, se não deixou aquele like, já deixa aquele like pra gente, pra dar aquela força e a gente conseguir chegar a mais pessoas com esse conteúdo e ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. E já se inscreve aqui também, que tem muitos outros conteúdos já aqui no canal e que tá por vir aí, beleza? E deixem aqui embaixo também, se ficou alguma dúvida, o que vocês acharam do vídeo, deixem aí nos comentários, que eu vou gostar muito de saber de vocês, tá bom? Então, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.